Meus irmãos queridos em Cristo, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos em avivamento. O que estamos vendo aqui, nesta noite, nestes dias, não é um mero movimento. Estamos vivendo avivamento. Movimento produz momento. Avivamento produz resultados para a eternidade. Eu quero convidá-los debaixo desta glória, debaixo deste derramar do poder do Espírito, para tanto quanto lhe seja possível, abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Leremos alguns versículos alternados no capítulo 1 e no capítulo 2. O tema da minha pregação esta noite é a vocação de Ezequiel. Só quem é vocacionado dê um brado de glória a Deus. Enquanto você procura o texto, eu quero, em meu nome e em nome da minha família que aqui está, cumprimentar o pastor Silas Paulo, muito digno presidente da Igreja Assembleia de Deus, que está aqui em Cuiabá, e em nome dele saudar esta pleiade de obreiros, homens honrados que aqui estão. Quero também, em meu nome e em nome da minha família, celebrar gratidão a Deus pela vida do pastor Samuel Gonçalves, um digno superintendente da Umadecre. Deus é eterno e a gratidão também. Que Deus continue lhe usando para inspirar esta multidão de jovens a buscar a face do Deus de Israel. Também quero, em meu nome e em nome da minha família, cumprimentar com honra o pastor Rogério, sempre líder. Se o pastor Samuel disse isto, quem sou eu para dizer o contrário? Um amigo por quem temos carinho, respeito e admiração. Presidente da igreja em Paratininga, Paranatinga. Que Deus abençoe. Se hoje eu estou aqui, é porque há 7 anos atrás Deus te usou como uma chave para abrir a porta desse estado para mim, e eu tenho sido muito abençoado. Também quero, em meu nome e em nome da minha família, cumprimentar os cantores que abrilhantam esta programação. Cantora Sulamita Alves, cantor Samuel Lucas e a dupla Levi e Lauane. Que Deus continue os usando para a glória e louvor do seu nome. Também quero, em meu nome e em nome da minha família, cumprimentar na pessoa do pastor Robson Lopes, os pregadores que nos antecederam nesta tribuna. Que Deus continue os usando, levando a igreja ao júbilo real, os pecadores ao arrependimento, para a glória e louvor do nome do Senhor. Quantos encontraram livro do profeta Ezequiel, capítulo 1? Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Ainda em tempo, eu quero avisar aos irmãos que Deus tem nos dado graça para escrever livros, e depois da bênção apostólica, eu estarei ali na saída principal, em frente ao bebedouro, com 2 livros que Deus nos deu graça para escrever.
Eu tenho o livro Apocalipse, para longe das sombras, jogando luz nas profecias dos últimos tempos, e para todos os vocacionados, aqueles que são chamados para pregar, o livro O Discurso de Pedro, uma análise homilética do sermão que ganhou 3.000 almas. Estará ali na saída principal, à disposição dos irmãos. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Quem achou, diga bem forte, amém. Assim diz o texto sagrado: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro de Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, às margens do rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio desta nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Versículo 15: vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Verso 22: sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante a um firmamento, como cristal brilhante, que metia medo. Verso 25: veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles. Verso 28, a última parte: vendo isto, caí com o rosto em terra. Vendo isto, caí com o rosto em terra, e ouvi a voz de quem me falava. Capítulo 2, verso 1: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Amém. O tema é a vocação de Ezequiel. O capítulo 1 e o capítulo 2 do livro que nós acabamos de fazer menção estão exatamente contextualizados com a vocação profética de Ezequiel. Observe, os irmãos, que no capítulo 2 Deus vocaciona Ezequiel. No capítulo 2 Deus chama Ezequiel. E por que não dizermos que no capítulo 2 literalmente Deus levanta Ezequiel? Se no capítulo 2 Deus vocacionou, levantou, chamou Ezequiel, no capítulo 1 Ezequiel nos diz quando, Ezequiel nos diz onde,
E Ezequiel nos diz como Deus o levantou. No capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, Ezequiel vai nos dizer quando e onde Deus o vocacionou, quando e onde Deus o levantou, quando e onde Deus o chamou, porque toda chamada tem um quando, toda chamada tem um onde. E alguém pergunta nesta introdução: pastor, porque toda chamada tem um quando? E porque toda chamada tem um onde? A pergunta não é por quê, a pergunta é para quê. Pastor, então para quê? Toda chamada tem um quando, e toda chamada tem um onde. Ouça-me por favor, toda chamada tem um quando, e toda chamada tem um onde, para que todas as vezes que aquela data se repetir, e você voltar àquele lugar, você se lembre com alegria da graça, do favor e da misericórdia que recebera de Deus no dia em que Ele te chamou. No capítulo 1, verso 1, Ezequiel vai dizer quando Deus o chamou. Ele diz: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Alguns acreditam que era o 30º ano da vida de Ezequiel. Outros afirmam que era o 30º ano do calendário babilônico. E há quem diga que era o 30º ano desde que Ilquias fundou a lei do Senhor em Jerusalém. Parece-me que essas três datas coincidem. Ezequiel tinha 30 anos. O calendário babilônico marcava o ano 30. E faziam 30 anos que o sacerdote Ilquias havia fundado a lei em Jerusalém. Mas o mais importante é que aqui Ezequiel está se lembrando quando Deus o chamou. E eu te pergunto esta noite: e você ainda se lembra quando? Você ainda lembra o ano? Você ainda lembra o mês? Você ainda lembra o dia? Você ainda lembra o culto? Você ainda lembra a vigília? Você ainda lembra o congresso? Você ainda lembra daquele círculo de oração? Você ainda se lembra quando? Ou será que você já se esqueceu do quando? Você ainda se lembra daquele culto? Daquela ocasião em que Deus resolveu te levantar, em que Deus resolveu te vocacionar, em que Deus resolveu te chamar? Será que você ainda se lembra quando? Ezequiel está dizendo: eu ainda me lembro quando. Aí alguém diz: pastor, é que Deus ainda não me chamou, é que Deus ainda não me vocacionou, é que Deus ainda não me levantou. Ah, é? Então marque este ano, marque este mês,
e marque este dia, porque assim diz Deus na minha boca: é hoje. Ezequiel não apenas se lembra quando, mais importante, Ezequiel também se lembra onde ele estava no dia em que Deus o vocacionou. Ele diz: estava eu no meio dos exilados. Não, senhores, não, senhoras, Ezequiel não estava no meio da elite. Ezequiel não estava no meio dos sacerdotes. Ezequiel não estava no meio dos reis. Quando Deus chamou Ezequiel, ele estava no meio dos exilados, no meio dos leigos, no meio dos anônimos. Ele estava no meio do povo, porque profeta Deus levanta no meio do povo. Deus não levanta profeta aqui, Deus levanta aí e coloca aqui. O problema é que a primeira coisa que a gente esquece, depois que Deus nos levanta, depois que Deus nos vocaciona, depois que Deus nos chama e dá notoriedade e sopra o nosso nome e o nosso ministério, é onde a gente estava quando Deus nos chamou. Pergunta para alguém do seu lado: será que você ainda se lembra onde? Ou será que você já se esqueceu de onde? Será que você ficou tão grande, tão famoso, tão importante, que já se esqueceu que tu veio do meio do povo? Eu não creio em vocacionados inacessíveis. Eu não creio em vocacionados cheios de não me toques. Profeta que é profeta, veio do povo, está no meio do povo, anda com o povo. Se ainda se lembra onde? Toda chamada tem um onde. Vou repetir: toda chamada tem um onde. Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar aonde você estava no dia em que Ele te levantou. Mais do que quando, mais do que onde, porque toda chamada tem um quando, e toda chamada tem um onde. A pior coisa que tem é quando o vocacionado se esquece de onde. Quando o cantor se esquece de onde. Quando o pregador se esquece de onde. Profeta que já se esqueceu do onde, não prega em qualquer lugar. Fica a quantos quilômetros do aeroporto? Tem hotel 5 estrelas lá? É sede ou congregação? Quantas pessoas vai ter no congresso?
é porque já se esqueceu do onde. Ezequiel, pois não, Jeová, eu tenho uma agenda para você. Onde? Na capital? Não. Na cidade? Também não. É na sede? Não. É no setor? Também não. É onde? No vale. E o que tem lá nesse vale, Jeová? Empresários? Não. Dizimistas? Também não. Ofertantes? Não também. Tem o quê? Ossos secos. Topa. Tu vem pregar para osso seco, Ezequiel? Quem já se esqueceu de onde, não vai. Mas Ezequiel diz: eu ainda não me esqueci aonde eu estava quando ele me levantou. Ossos secos. Ouve a palavra do Senhor. Pergunta para alguém: já se lembrou de onde? Tu estava na droga, tu estava no álcool, tu estava nos bares da vida, tu estava bêbado, não valia nada, no meio dos exilados, mas Deus te levantou, Deus te vocacionou. Deixa eu ir com calma, porque eu tenho muito a falar esta noite. E eu vou falar. Ezequiel se lembra quando? Ezequiel se lembra onde? E Ezequiel se lembra como? Diga forte: quando, onde e como. Toda chamada tem um quando, toda chamada tem um onde, e toda chamada tem um como. As circunstâncias que envolveram a chamada, a vocação de Ezequiel são três. Ele diz: eis que se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Eis que veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel viu, Ezequiel ouviu e Ezequiel sentiu. O que ele viu? Visões de Deus. O que ele ouviu? A palavra de Deus. E o que ele sentiu? A mão de Deus. Toda chamada é visível, audível e sensitível. Quando Deus resolve abrir os céus para levantar alguém, você vê, ouve e sente.
Os céus já se abriram aqui. E aonde houver um vocacionado, veja, ouça e sinta o poder de Deus te levantando esta noite. Ezequiel viu, Ezequiel ouviu e Ezequiel sentiu. Aí alguém pergunta: pastor, qual foi a reação de Ezequiel depois que ele viu, ouviu e sentiu? Lá vai, verso 1, Ezequiel viu. Verso 3, Ezequiel ouviu. Verso 3, Ezequiel sentiu. Verso 28, Ezequiel caiu com o rosto em terra. Porque todo vocacionado é humilde. Eu não creio em homens chamados soberbos. Eu não creio no ministério de orgulhosos. Eu não creio na chamada de gente que se acha o tal. Todo chamado que viu a glória é humilde. E eu vou falar: pode pregar bem, pode cantar bem, pode revelar RG, CPF, chassi do carro, pode arrancar câncer com a mão, fazer braço esticar, perna crescer. Se não for humilde, não é homem de Deus. Quem já viu a glória? Quem já ouviu essa voz? E quem já sentiu essa mão? Não tem como ser soberbo. Caiu, 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 caiu. A glória de Deus não levanta ninguém sem derrubar primeiro. Nesta noite, a glória de Deus não vai te levantar. Nesta noite, a glória de Deus vai te derrubar. Teu orgulho, tua soberba, tua prepotência, Jeová vai jogar no chão hoje. A glória de Deus derrubou Daniel. A glória de Deus derrubou Paulo. A glória de Deus derrubou João na ilha de Pátimos. A glória de Deus derrubou Ezequiel no capítulo 1. Mas o Espírito o levantou no capítulo 2. Vou repetir isso aqui. A glória derruba no 1, o Espírito levanta no 2. A glória derruba no 1, o Espírito levanta no 2. Por quê? Porque o diabo levanta para derrubar, Deus derruba para levantar. Quando o diabo levanta, ele mesmo derruba. Mas quando Deus levanta, não tem capeta, não tem demônio, não tem a inveja que derruba aquele que levantou. Pega na mão de alguém, passa o chão para ele e grita: se
ninguém vai te derrubar, ninguém vai te derrubar, ninguém vai te derrubar, ninguém vai te derrubar, ninguém vai. Deixa a glória te derrubar. Deixa a glória te derrubar. Porque quem foi derrubado pela glória, o diabo não derruba mais, o capeta não derruba mais, o inferno. Deixa a glória te derrubar. Balança teu irmão aí, diga: deixa a glória te derrubar hoje. Eu não estou falando aqui de cai-cai. Vou repetir para ficar claro. Eu não estou falando aqui de cai-cai, de oba-oba, de bagunça, de algazarra. Estou falando de glória. Estou falando de humildade. Por quê? Ezequiel não caiu para trás. Ezequiel caiu para frente. Porque a glória não derruba para trás. A glória derruba para frente. Por quê? Porque quem cai para trás cai com o nariz em pé. Quem cai para frente cai com a cara no pó. Quem cai para trás cai de costa. Quem cai para frente cai de joelhos. Quem cai para trás se levanta pecando, mas quem cai para frente levanta transformado, levanta vocacionado, levanta mudado. Se for para cair, caia de joelhos. Eu não estava aqui ontem, mas lá vai. Jezabel vai cair para trás, mas vocacionado vai cair para frente. Para frente, para frente, para frente. Já sabemos que Ezequiel sentiu, já sabemos que Ezequiel ouviu. Meu Deus, me ajuda. A pergunta é: o que Ezequiel viu? O que ele sentiu? A mão. O que ele ouviu? A palavra. A pergunta é: o que ele viu? No dia em que Deus vocacionou Ezequiel, Ezequiel viu
visões de Deus. Vou repetir: visões de Deus. Ezequiel não viu Deus, porque ninguém jamais viu a Deus. Ezequiel viu visões de Deus. Exemplos de Deus. A glória de Deus. Uma visão dada por Deus. Uma visão sobre Deus. Pastor, entrega logo o rolo, lá vai. Ezequiel viu os querubins de Deus, as rodas do trono de Deus, e Ezequiel viu o trono de Deus. 3 visões: querubins, rodas e trono. Essas visões nos ensinam, nos influenciam, nos dão instruções de como deve ser a vida de um vocacionado, a vida de um homem chamado, a vida de alguém levantado por Deus. E a primeira observação da visão que Ezequiel teve dos querubins, ele viu que cada querubim tinha 4 rostos: rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia e rosto de homem. Esses 4 rostos apontam para as 4 facetas do ministério de Cristo. Em Mateus, ele é o leão, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o boi, ele é o servo sofredor. Em Lucas, ele é o homem, o filho do homem, o homem santo, o homem perfeito. Em João, ele é a águia, ele é Deus. E todo vocacionado deve refletir na sua vida, na sua chamada e no seu ministério as 4 faces do ministério de Cristo: leão, boi, águia e homem. Todo chamado, todo vocacionado deve ter 4 rostos. Só que tem um detalhe: não confunda 4 rostos com 2 caras. Deus não te chamou para ter 2 caras. Deus te chamou para ter 4 rostos. Quem tem 2 caras mente. Quem tem 2 caras inventa história. Quem tem 2 caras puxa o tapete do outro. Quem tem 2 caras calunia. Quem tem 2 caras inventa fofoca. Quem tem 2 caras é invejoso. Quem tem 2 caras é ciumento. Mas quem tem 4 rostos reflete a glória de Cristo na tua vida. A máscara vai cair.
os falsos vão aparecer. Quem tem duas caras não vai ficar, só vai ficar quem tem quatro rostos. Pega na mão de alguém, passa um som para ele e diga: você é vocacionado? Então receba, diga: receba a coragem do leão, a resistência de um boi, a visão de uma águia e a inteligência de um homem. Ninguém vai parar você, ninguém vai parar você, ninguém vai parar você. Levanta a mão, pega a coragem, levanta a mão, pega a resistência, levanta a mão, pega a inteligência, levanta a mão, pega visão, 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 visão. Todo vocacionado tem coragem. Tem aí? Tem aí? Coragem, força de boi, inteligência de homem e visão de águia. Segunda, cada querubim tinha 4 asas. Quantos rostos? Quantas asas? 2 delas se abriu em cima. Prontidão. As asas dos querubins não estão dobradas, não estão encolhidas, estão abertas. Como quem diz: pode me usar, Senhor. Levanta as suas 2 asas aí agora e grita para acordar quem foi dormir mais cedo: usa-me, Senhor. Prontidão. Segundo, essas 2 asas abertas se unem em cima, uma a do outro. Não, eles não se batiam com as asas, eles se uniam com as asas. A asa é o teu talento, é o teu dom, é tua oportunidade, é tua capacidade. Deus não te deu talento para você usar o teu dom para bater no outro. Porque tem coisas que você não vai conseguir com o teu dom. Vou repetir, tem coisas que você não vai conseguir com o teu dom. Tem coisas que você vai conseguir com o dom do outro. Lembra de Pedro, na ceia? Pedro estava doido para saber quem era o traidor. E ele perguntou, e Jesus não respondeu para Pedro. Aí Pedro olhou e viu que João, alguém entendeu? Estava com a cabeça no peito dele. Aí Pedro pensou: já que ele não me respondeu,
João, que é Pedro? Pergunta você. Tu tem mais intimidade com ele do que eu, então pergunta tu. Tu tem mais talento do que eu, então pergunta tu. Tu tem mais dons do que eu, então pergunta tu. Aí João perguntou, Jesus respondeu e Pedro percebeu. Quando você achar um João que tem mais intimidade do que você, que prega mais do que você, que canta mais do que você, que tem mais talento do que você, não tenha inveja dele. Olhe para ele e diga: prega você, canta você, ora você, dirige você. E tu não perde nada com isso, porque João era o que Jesus mais amava, mas Pedro era o que mais amava Jesus. Para João, Jesus deixou a mãe. Para Pedro, Jesus deixou a igreja. Valorize quem você ama, valorize mais ainda quem ama você. Duas asas se abrem, disposição. Com duas se unem, união. E com as outras duas, vai doer só um pouquinho assim. O que, pastor? Com as outras duas asas, eles cobriam o corpo. Porque corpo não é para se mostrar. Teu corpo não é vitrine. Igreja não é passarela. Altar não é desfile de moda. Bíblia não é tapa-coxa. Vá cobrir teu corpo. Igreja não é ML para mostrar corpo. Ninguém veio aqui para ver teu corpo. Viemos aqui para ver a glória de Deus, o céu se abrir. Asas abertas, prontidão. Diga prontidão. Quem foi dormir depois das 3 aqui, levanta a mão. Estamos juntos. Quem acordou cedo, levanta a mão. Estamos juntos de novo. Está mais forte. Asas abertas, diga prontidão. Asas unidas, diga união. Asas que cobrem o corpo, diga santificação. Prontidão, união, santificação. Qual é o resultado de uma igreja pronta, unida e santa? O texto diz: e cada qual andava para a sua frente. Cada qual andava, alguém entendeu? Para a sua frente. Porque quando tem prontidão,
união e santificação, a igreja não anda para trás. A igreja não anda para o lado. A igreja não fica parada. Quando tem prontidão, união e santificação, a igreja só vai para frente. A convenção só vai para frente. O ministério só vai para frente. A mocidade só vai para frente. E eu vou falar: Satanás, que tire o carro da frente, porque esta igreja vai para frente. Prontidão, união, santificação. Não tem como ficar parado. Só tem como ir para frente. A Alma Decre vai para frente. A Decomademate vai para frente. Teus projetos irão para frente. Mas tem que ter prontidão, união e santificação. Terceiro, os pés dos querubins. Eu gosto agora, pastor Silas. Eu disse o quê? Os pés dos querubins. Verso 7. Eram brilhantes. Os pés eram o quê? Era o quê? Eu fui pregar no sertão do Brasil. E eu conheci um missionário. Um missionário gago. Mas quando pregava não gaguejava. E eu estava comendo uma galinha caipira na casa humilde dele. E ele me contou a sua história. Ele levantou a calça e disse: pastor Eliel, está vendo esse pé aqui? Já ficou na carne viva mais de 30 vezes. Porque eu evangelizei esse sertão, casa por casa, descalço, porque não tinha dinheiro para comprar uma chinela. Está vendo esses pés? Já ficou na carne viva mais de 30 vezes. Eu olhei para aqueles pés chorando, pés machucados, feridos, marcados pelas marcas do evangelismo. Aos meus olhos era um pé ferido. Aos meus olhos eram pés machucados. Mas aos olhos de Deus aqueles pés brilhavam. Seus pés ainda brilham. Vou virar para o altar. Seus pés ainda brilham. A Bíblia não diz quão formosos são os ternos dos que pregam o Evangelho. A Bíblia não diz quão formosos são os sapatos dos que pregam o Evangelho. A Bíblia não diz quão formosos são os anéis e as gravatas dos que pregam o Evangelho. A Bíblia diz quão formosos são os pés. O que tem que brilhar não é teu terno. O que tem que brilhar não é tua gravata. O que tem que brilhar não é teu anel. O que tem que brilhar não é teu cabelo de tanto gel que tu coloca. O que
tem que brilhar são os teus pés. Há 20 anos atrás, você procurava um crente em casa numa tarde de domingo e você não achava um. Ouvi um glória ali, ó. Vi um eita Deus aqui. Acabava a escola dominical, os crentes não iam para a fila do frango assado, não. Encher a barriga de macarrão e passar a tarde na Netflix. Era a Bíblia na mão, folheto na outra. Jesus te ama, 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 Jesus te ama. Teus pés ainda brilham. Tem alguém chorando ali, ó. Tem alguém chorando ali, ó. Teus pés ainda brilham. Estamos na última hora. Jesus está voltando. O céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e os nossos pés precisam voltar a brilhar. Quarto, verso 12. Para onde o Espírito ia, os querubins iam. Meu Deus. Para onde o Espírito ia, os querubins iam. Porque todo vocacionado é guiado pelo Espírito. Agora cá para nós. Para os querubins, é fácil ser guiado pelo Espírito. Ele só tem Espírito. Alguém entendeu? Mas nós temos um negocinho chamado carne, que luta contra o Espírito, que milita contra o Espírito, e o Espírito quer ir para cá, e a carne quer ir para lá. O Espírito quer ir para a igreja, a carne quer ir para a balada. O Espírito quer ir para a vigília, a carne quer ir para a boate. O Espírito quer ir para uma decre, a carne quer pular carnaval. Aí você pergunta, pastor, como então que a gente resolve esse negócio de carne e espírito, espírito e carne? É fácil. É fácil. É fácil. Como, pastor, que é fácil? É fácil. A Bíblia diz que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Quando você nasceu, você era carne e tinha espírito. Quando você se converteu, você virou um espírito que tem carne. Alguém entendeu aqui? Talvez eu possa explicar melhor, já vou encerrar. Você era carne e tinha espírito. Agora você é espírito
Antes de você se converter, a carne levava o espírito. Mas agora que você se converteu, é o espírito que leva a carne. O espírito do ímpio não quer beber, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer fumar, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer se drogar, mas a carne leva. O espírito do ímpio não quer prostituir, mas a carne leva. A carne do crente não quer vir para o culto, mas o espírito leva. A carne do crente não quer dar glória, mas o espírito leva. A carne do crente não quer levantar a mão, mas o espírito leva. Levante a mão. Não seja guiado pela carne, seja guiado pelo Espírito. Espírito, 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 Espírito. Só quem é guiado pelo Espírito dá um pulo desse banco, fica em pé dando glória a Deus. Vamos orar. Fulanita, dá lugar. Deixa o Espírito te guiar. Deixa o Espírito te levar. Porque não é a carne que manda no Espírito, é o Espírito que manda na carne. Vocacionados não andam segundo a carne, vocacionados andam segundo o Espírito. Leva Espírito, leva Espírito, leva Espírito, leva Espírito, leva Espírito, leva Espírito, leva Espírito. Sulamita, dá lugar para Deus. Deixa o Espírito te levar. 10 minutos, deixa Deus te usar. O Espírito vai soprar aí. O Espírito vai te soprar.